Já pude assistir a nova obra A Natureza das Coisas Invisíveis e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. A Natureza das Coisas Invisíveis, dirigido por Rafaela Camelo, conta a história de Glória e Sofia. Essas duas se encontram em um dia inesperado no hospital. A mãe de Glória, que é uma enfermeira, deixa ela por lá, ela fica no hospital por dias e dias, sem muito descanso, e a personagem de Sofia justamente vai levar a avó que caiu lá, pediu ambulância, etc., ao hospital, vai acompanhar ela, e nisso elas se encontram e começam a descobrir um mundo ao seu redor. O que acompanhamos nessa obra? A perspectiva das crianças em relação a esse mundo, mas isso logo muda ao Sofia fazer certas revelações para a Glória e descobrimos que o filme vai muito além disso. Um filme sobre morte, transexualidade e muitas outras coisas do tipo. Eu estava muito animado para assistir A Natureza das Coisas Invisíveis, afinal eu não consegui assistir na Mostra de São Paulo, a qual eu cobri, mas eu de fato vi que o filme tinha um grande potencial, muita gente falando bem, entre muitas outras coisas do tipo. Eu fiquei nessa questão com o filme, eu estava ansioso para que tivesse a oportunidade, e enfim, teve. Eu finalmente assisti A Natureza das Coisas Invisíveis e eu posso dizer que a minha animosidade me recompensou muito e muito. Afinal, Natureza das Coisas Invisíveis provavelmente é o segundo ou terceiro melhor longa que o Brasil lançou esse ano. Todo o primeiro ato da obra é construído baseado na imaginação dessas crianças e no conhecimento ou falta de conhecimento que elas têm. Glória e Sofia acompanham o mundo ao seu redor e se questionam de diversas coisas que estão à sua volta, como por exemplo o que é morte, o que seria morrer, por que as pessoas deixam certas coisas no hospital, quem seriam essas pessoas, entre muitas outras coisas. É um mundo a partir da perspectiva inocente de uma criança. Então acompanhamos aqui toda essa questão, essa dinâmica entre essas duas crianças que ficam se questionando sobre esse mundo que está ao seu redor e, no final, buscam conclusões precipitadas e muitas vezes absurdas, como, por exemplo, as coisas que deixam no hospital são de lá, viram do hospital, entre muitas outras coisas nessa quesito, Então, acaba por ser um longa que vai brincar justamente com a perspectiva de uma criança em relação ao mundo, um mundo que por muitas vezes é voraz, mas que, como as crianças não entendem, buscam mirabolantes explicações para mirabolantes questões. Enfim, tem toda uma camada de comédia construída nesse início, toda uma jocosidade e um grau de inocência que é muito apreciado. É um filme construído na inocência dessas crianças e como essa inocência cada vez mais é destruída por esse mundo que cada vez menos fica inocente. A construção da narrativa nesse primeiro ato é belíssima. Acompanhamos essas crianças, Sofia e Glória, em todas essas questões que envolvem o mundo ao seu redor e como esse mundo está perdido de certa forma, mas ainda assim essas jovens se mostram em um grau esperançoso em relação a ele, elas questionam muito e elas querem respostas. Tem todo um tom de agressividade que vai tomando conta delas, inclusive, ao redor dessa narrativa. No início acompanhamos justamente um pouco de suas apatias, por incrível que pareça, e depois acompanhamos suas agressividades ao não terem respostas corretas. Enfim, toma um grau de justamente visceralidade, vai tomando conta das suas atuações, que de extremamente fofinhas vão tomando um grau de maturidade constante. Então, acompanhamos aqui justamente a destituição de uma pessoa da infância conforme ela vai crescendo, conforme ela vai amadurecendo. Essa é a jornada de amadurecimento infantil dessas crianças que estão passando da fase de infância mesmo para a adolescência. Todavia, essa passagem vem com a sua principal questão, a questão que as duas erguem majoritariamente ao redor dessa trama.
Afinal, o que é morte, o que é morrer e como essa morte se dá em meio a esse mundo de maravilhas, mas também de perversões? Como que essa morte ocorre e o que necessariamente é morrer? Assim, as duas partem em busca dessa explicação, consultam a mãe de Glória e Sofia consulta a sua própria mãe em uma cena mais particular. Consultam a própria avó de Sofia, que está internada nesse hospital. Enfim, elas querem justamente entender em qual instância a morte toma conta da sua vida, o que faz com que você não fale mais, não ande mais, enfim, durma o sono eterno. As duas ficam encalcadas nessa questão e querem respostas que nunca são dadas a elas. Tudo é tratado pela mãe de Sofia e pela mãe de Glória com certa preocupação, com certo discernimento de que é errado ensinar crianças sobre a morte, quando na verdade elas querem saber cada vez e cada vez mais. Mesmo sendo um filme que foca na questão da morte, aqui temos um longa que vai preservar questões do ambiente aberto, todo na fotografia é capturado majoritariamente em planos abertos, com muita luz, com muita beleza. É um filme que quer capturar a beleza que justamente as crianças observam no seu dia a dia. Elas não veem um mundo com tons cinzas ou qualquer coisa do tipo, muito pelo contrário, é um filme que vai focar na coloração de seus ambientes e como a natureza em si, as árvores, todos graus que cercam essas crianças são maravilhosos, são lindos, é uma natureza de belezas, que, claro, chega supostamente ao fim com essa morte, mas as garotas ainda não entendem o que é isso e, portanto, não percebem que isso ronda tudo que elas estão observando. Então tudo aqui tem um grau nessa obra de beleza, tudo aqui pouco contraste, é um filme de baixos contrastes, mas muita coloração, muita saturação. Enfim, as garotas aqui observam esse mundo com outros olhares, como se não existisse mal pelos seus arredores e como se o mal estivesse muito longe e fosse um conceito inexplicável, quando ele está até bem próximo da avó de Sofia. Afinal, o que será que acontecerá com essa velhinha que está internada, entre muitas outras coisas? O que acontecerá também com Sofia? Pois logo percebemos que tem algo errado com ela e talvez com Glória. Sofia logo menciona no início da trama que possui um irmão que muito mais tarde, lá pro terceiro ato, vai vir à tona ainda mais com força, com toda essa questão da morte estando entremeada nessa obra. Então aqui acompanhamos não somente a morte literal, essas crianças não querem saber apenas de morte objetiva, por assim dizer, mas também morte do ser. Quando um ser morre, quando outro surge naquele mesmo lugar, naquele mesmo corpo. Assim, todas as camadas queer também vão tomando questão, né? Também vão tomando parte nessa história. Então um filme que antes era apenas sobre a inocência de crianças observando o mundo, se torna sobre morte, mas não somente um tipo de morte, também a morte do ser, conforme ele vai colocando essas questões trans e queer nessa narrativa. Enfim, é um filme de muitas camadas que não vai somente contemplar certos subtópicos, mas um tópico como um todo. O que é viver e como é morrer, mas não necessariamente literalmente através dessa história. Então é um conto, quase um conto de fadas, sobre justamente o que é um ser, o que constitui um ser e como esse ser morre. Ao final, a natureza das coisas invisíveis é encalcado em certas questões, a inocência das crianças, mas não somente a inocência das crianças, a inocência das crianças que contrasta com esse mundo perverso e por vezes também tentador de certas perversões, esse mundo que faz com que pessoas morram tanto literalmente, mas também figurativamente, uma morte do ser, um ser que não se reconhece e quer se tornar outro ser, quer viver uma outra vida sobre outras perspectivas, outras óticas e outras imposições de gênero.
e aí que tudo vai virando um conglomerado e quase um ensaio justamente sobre transexualidade, sobre a morte em si e também sobre as crianças e os seus pontos de vista em relação a toda essa trama, em relação a toda essa história. Não sabemos muitas coisas no início, não sabemos o que aconteceu com esse tal irmão de Sofia, não sabemos as condições de Glória, que ela logo exibe certas preocupações com ela própria no início, não sabemos um monte de coisas, assim como as crianças dessa trama. Mas nós somos jogados nessa aventura quase odisseica nesse mundo infantil que vai nos mostrando todas essas questões que podem ser maravilhosas e muito tenebrosas também. Então, eu vou colocar aqui para a Natureza das Coisas Invisíveis uma nota 9.5 de 10. É um dos filmes que eu mais gostei esse ano, é um dos filmes que eu fiquei mais maravilhado, eu acho. Sabe, é um filme que tem tanta inocência na maneira como capta as imagens são construídas em uma certa beleza constante, mas não uma beleza necessariamente que evoca algo mais barroco, algo que evoca uma briga entre mal e bem ou qualquer coisa do tipo. Não, tudo aqui tem pouco contraste, tudo aqui é muito vibrante em questão de cores. É um filme que só deixa as questões no simples e no feliz e no bem que essas crianças veem em relação a esse mundo, na inocência que elas veem, e também como essa inocência está nesse mundo onde existem mortes e mortes de indivíduos que não necessariamente representam o fim por completo daquele indivíduo, mas uma renovação, por assim dizer. É um filme que trata tudo isso de uma maneira muito bela e que eu gostei bastante. Mas e aí, vai assistir o filme? Eu espero que você assista, porque ele com certeza vai estar na minha lista de favoritos do ano. Então curta, compartilhe, se inscreva, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!